Descobri que meu marido me humilhava com sua ex-esposa que o traiu. Meu marido tem 45 anos e eu 36. Nos conhecemos há cerca de 6 anos. Estamos casados há 1 ano. Quando nos conhecemos, eu estava muito em forma e atlética. No entanto, comecei a ganhar peso depois de sofrer 2 abortos espontâneos e a perder minha mãe. Eu estava muito deprimida e mal saía da cama, exceto para ir trabalhar. Parei de fazer exercícios e, em vez disso, comecei a comer junk food. Ganhei 18 quilos em 2 anos. Durante esse tempo, meu marido, na época noivo, foi muito solidário e amoroso. Eu me sentia culpada e tentei lhe dar uma saída várias vezes, mas em vez disso ele me pediu em casamento e nos casamos no verão passado. Desde o nosso casamento, tenho me sentido muito melhor. Já perdi cerca de 9 quilos até agora e recuperei meus músculos e abdômen. Ele ficou tão feliz em me ver me sentindo melhor. No entanto, em seu computador, era totalmente diferente. Ele estava falando, quase durante todo o nosso relacionamento, com sua ex-mulher sobre mim. Sua ex-mulher, 46 anos, o deixou há cerca de 7 a 8 anos por um colega de trabalho. O relacionamento não funcionou, no entanto, e ela tentou voltar com meu marido. Ele já me conheceu, mas eles permaneceram amigos, principalmente por chat e mensagens de texto, já que ela mora a 12 horas de distância. Meu marido estava reclamando de tudo sobre mim. Meu trabalho, minha depressão, minha comida, mas principalmente sobre meu peso. Ele estava dizendo a ela o quanto eu era repugnante para ele, como ele achava até difícil compartilhar a mesma cama porque eu roncava como um cachorro. Ele enviava fotos minhas dormindo, às vezes de roupa íntima, com comentários sobre minha barriga, queixo duplo, gordura nas costas, etc. Ela achava essas fotos extremamente engraçadas e inventou o apelido a baleia branca para mim. Ambos achavam isso hilário e agora era assim que se referiam a mim. Eles não flertam exatamente ou falam sobre ficar juntos ou começar um caso, mas eles dizem que sentem saudades um do outro e relembram o tempo em que estavam casados. Ela é mais sedutora e ele realmente gosta disso. Seja lá o que ele está dizendo a ela, não é o que eu tenho vivenciado com ele. Eu não o repugno. Ele me diz que me ama o tempo todo. Temos um S3 ótimo e apaixonado, e a maneira como ele me toca e faz amor comigo é tão maravilhosa que ele deve ser um ator muito bom se realmente estiver repugnado por mim. E ele odeia as poucas vezes em que precisamos dormir separados. Ele está mentindo, e não sei por que está fazendo isso. Ele está mentindo para uma de nós, e não tenho certeza se quero saber para quem e por quê. Decidi sair deste casamento e deixar isso para trás. No momento, estou agindo como se tudo estivesse normal, mas comecei a procurar um novo emprego em outra cidade e um lugar para morar. Também comecei a tomar pílulas anticoncepcionais, caso algo aconteça entre nós, e conversei com um advogado para me preparar para o divórcio e iniciar o processo assim que eu sair. Uma coisa que não vou fazer é cair de novo em depressão e ganhar peso. Não vou permitir. Que desperdício de amor ele foi. Edição: não posso acreditar que precise explicar isso sobre as pílulas anticoncepcionais. Explicação muito simples. Até eu fuçar no Messenger dele, amava e confiava neste cara. Tínhamos uma ótima relação na cama e estávamos tentando conceber. Quando li o que ele escreveu e a maneira como tirou fotos minhas dormindo, algo se quebrou dentro de mim como se eu não conhecesse mais essa pessoa diante de mim. Não consigo ler o rosto dele, e não confio nele. Não sei quanto tempo vou precisar ficar sob o mesmo teto que ele. Não sei qual seria a reação dele se eu o recusasse por um longo período de tempo sem uma desculpa real. Não sei mais do que ele é capaz além de tirar fotos de pessoas dormindo. Não sei se, em um momento de fraqueza, sucumbiria ao desejo ou se ele, por um momento, poderia me enganar de que realmente me amava. Por todos esses motivos e muitos cenários mais sombrios que imaginei, estou tomando precauções extras. Qualquer pessoa com o QI de uma galinha poderia entender isso, ou pelo menos espero. Obrigada a todos pelo apoio. Vou atualizá-los quando souber mais para onde estou indo. Continuação daqui a 10 minutos. Não esquece de seguir o perfil do Lobinho do Reddit para acompanhar mais relatos como esse. Atualização. Olá novamente. Estou me sentindo feliz, tão feliz pela primeira vez em semanas, e queria compartilhar isso com vocês, já que muitos de vocês me apoiaram e pediram uma atualização. Achei que seria o certo a fazer. Então, aqui vai. Eu não fucei ou espionei meu marido. Usei o MacBook dele para fazer um trabalho e ele esqueceu de fazer logo do Facebook e do Messenger. Ele nunca me deu motivo para espioná-lo. No entanto, depois que descobri, ocasionalmente eu checava o celular dele. Talvez esperando que fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. Ele continuava reclamando de qualquer forma e agora estava dizendo a ela que eu estava distante e fria, e que estava cansado de mim. Ele até mentiu e disse a ela que eu estava ganhando ainda mais peso, embora não esteja. Ele disse a ela que não estávamos tendo relações na cama, porque eu evitava, porque ele não conseguia encontrá-la sob as dobras de gordura. Uma piada que ela gostou muito. Depois disso, não espionei mais, obtive a confirmação de que precisava. Enquanto isso, ele agia como bom marido preocupado comigo e perguntando se eu estava passando por uma nova depressão.
Ele me disse que me amava e que estava lá para mim. Ele fez tudo como nas vezes anteriores em que eu estava mal, ligava do trabalho, voltava para casa com comida dos meus restaurantes favoritos, fazia toda a limpeza e lavagem em casa, assava pão fresco de manhã, flores e chocolate, e me perguntava se eu queria sair para passeios noturnos. Ele costumava me levar para dirigir nas noites em que eu me sentia muito mal e deprimida. Como alguém pode ser tão falso? Tenho minha irmã mais velha que mora em outra cidade. Eu contei a ela que estava deixando meu marido e que estava procurando empregos na cidade dela. Minha irmã é casada e mora com o marido e a filha em uma casa grande. Ela me ofereceu um dos quartos sobressalentes. Consegui algumas entrevistas de emprego e uma delas se transformou em uma oferta. Não é exatamente minha área de trabalho e veio com uma redução significativa no salário. Mas pensei sobre isso e é um bom começo até algo mais adequado aparecer. Eu não queria prolongar minha estadia com ele por mais tempo e uma redução na renda é um bom sacrifício. Além disso, vou ter um aluguel mais baixo e estou vendendo meu carro, já que o novo emprego fica perto da casa da minha irmã. Não vou ter mais preocupação com os preços loucos dos combustíveis. Meu novo emprego começa em 1º de outubro. Estou trabalhando meu período de aviso prévio pelo computador. Nos 2 meses entre os empregos, vou apenas me divertir e trabalhar em mim mesma. Tirei meu nome do contrato de aluguel, mas vou pagar mais 2 meses. Deixei ele no último domingo. Na noite anterior, preparei um jantar muito bom e o fiz enlouquecer a noite toda. Foi tão bom ouvi-lo sussurrando o quanto me amava e o quanto ele era sortudo por me ter. De manhã, deixei os papéis do divórcio e o número do meu advogado. Na cozinha. Quando cheguei à casa da minha irmã, finalmente pude contar a ela e ao resto da minha família sobre tudo. Mostrei a todos as conversas dele e até as fotos que ele tirou de mim. Todos estão furiosos com ele. Ele tem ligado e mandado mensagens obsessivamente, mas ele não sabe onde moro agora. Ele tem me mandado e-mails e mensagens diretas. Ele foi até a casa de meus pais, mas eles o desprezaram na porta e o aconselharam desistir. Talvez ele saiba agora porque ele está pedindo para explicar e pedir desculpas, etc. Eu não me importo. Tudo que respondi é que se ele quiser transmitir uma mensagem, poderia fazer isso através do meu advogado. Fui babaca ao dizer que jamais teria escolhido meu marido como pai de meus filhos? Eu, 37 anos, mulher, e meu marido Liam, 30 anos, homem, temos 2 filhos. Estou atualmente grávida do nosso 3º, e último. Liam é um marido maravilhoso e um pai fantástico. Eu estava em um brunch com algumas amigas minhas. Estava contando uma história engraçada sobre meus desejos e como Liam fez um bolo do zero por causa deles. Uma amiga de uma amiga, Paige, disse que escolhi tão bem e que deveria ter pensado tanto quanto eu em escolher ele. Tenho a reputação de ser muito criteriosa e pensar bem antes de fazer qualquer coisa, a responsável. Eu disse a ela que nunca teria escolhido Liam para ser o pai do nosso primeiro filho, mas sou muito grata por ele ter sido. Fui muito sortuda. Nossa vida antes do casamento foi confusa. Eu estava com outro homem, Dave. Dave era um homem estável e confiável e estávamos juntos há anos. Dave fez amizade com Liam. E eu não conseguia deixar de odiá-lo. Segundo ele, Liam fez Dave se sentir jovem novamente e ele estava desesperado para recuperar o senso de juventude que perdeu por ser responsável desde jovem. Ele passava todo o tempo com Liam e outros amigos. Dave passava todas as noites festejando até às 2 ou 3 da manhã. Ele gastava todo o salário e parte do meu salário em vídeos de luta livre e jogos online. Ele comprou uma motocicleta. Ele usou nossas economias para comprar criptomoedas. Ele raspou a cabeça. A gota d'água foi ele gastar $20 mil das minhas economias em viagens. Durante tudo isso, Liam foi incrivelmente desrespeitoso comigo. Dave terminou comigo quando pedi para ele parar de sair com Liam e outros amigos. Ele imediatamente se mudou para morar com uma garota que eu tinha preocupações. Eu me senti profundamente magoada e, pela primeira vez na minha vida, senti vontade de machucar alguém em troca. Eu estava miserável, fora de mim, e chamei Liam. Eu queria arruinar a amizade deles como ele arruinou meu relacionamento. Ele estava irritado com Dave por outra coisa e estava disposto a qualquer coisa. Acordei na manhã seguinte percebendo que cometi um grande erro, mas foi incrível. Infelizmente, minha má decisão me alcançou e engravidei. Ironicamente, sempre quis filhos, mas me disseram que eu era infértil. Tanto Liam quanto eu éramos contra filhos fora do casamento e tivemos um casamento pequeno. Eu estava pronta para aguentar e fazer o melhor pelo nosso casamento, mas surpreendentemente Liam se mostrou um parceiro e pai incrível. Se foi um erro, foi o melhor erro da minha vida. Paige ficou muito ofendida porque eu disse que Liam não teria sido minha escolha inicialmente. Ela disse que eu estava me achando superior. Ela disse que perdeu o respeito por mim e nunca mais falaria comigo. Ela também mandou mensagem para Liam para contar o que eu disse. O que eu disse foi realmente tão ruim. Edição. Sendo mais clara, eu apenas disse que, embora nos conhecêssemos antes, Liam foi basicamente uma coisa de uma noite só. O que é verdade. Meus outros amigos sabem a verdade, porque alguns deles estavam lá quando tudo aconteceu.
Dave ficou furioso no início, o que é compreensível. Mas somos cordiais um com o outro. Infelizmente, não recuperei meu dinheiro. Atualização. Recebi muito mais atenção no meu post do que eu pensava. Resumindo a história, Paige se desculpou por ter ultrapassado os limites e agora está tudo bem. Paige entrou em contato comigo. Ela estava passando por um momento difícil em seu próprio relacionamento e sentiu que eu estava sendo ingrata. Aceitei suas desculpas. No entanto, não espero que tenhamos uma amizade próxima no futuro. Também perguntei ao Liam como ele estava. Como já disse antes, adoro meu marido e não quero fazê-lo se sentir mal. Perguntei se ele ficou magoado com o que eu disse. Ele disse que sim, que ficou profundamente ofendido, e que eu deveria compensar isso com 1000 beijos mais juros começando agora mesmo. A pior coisa na minha vida agora é o bebê dando chutes. Sinto falta de poder respirar sem um pé nos meus órgãos. Várias pessoas questionaram como adquiri a reputação de ser cuidadosa quando tomei decisões pessoais muito ruins. Honestamente, sou responsável financeiramente, organizada e no geral uma pessoa preparada. Mas dependo de ter uma vida estável e monótona e não estava preparada para ver minha vida pessoal desmoronar. Se eu pensar como era há 10 anos, tinha uma boa quantidade de economias, uma carreira confortável e amigos próximos. Também tinha um noivo com quem estava há anos e que havia se transformado em uma pessoa que eu não reconhecia mais. Alguém que mentiu para mim, me roubou e me traiu. Lia na verdade foi quem me ligou depois que Dave terminou comigo. Ele me contou como Dave tinha mentido para ele e o usado em mentiras e estava com outra mulher. Eu ainda estava em choque. Ele veio me trazer algumas coisas que Dave deixou no apartamento dele, caso fossem minhas. Algumas eram minhas, algumas eram lixo de Dave. Eu chorei e o culpei, e ele aceitou e se desculpou. Ele me beijou. Eu disse que queria arruinar a vida dele como ele arruinou a minha. Liam via Dave como seu melhor amigo. Ele também tinha problemas de confiança, então mentir estava fora de cogitação. A amizade deles já estava arruinada, mas eu não sabia disso. Eu não era boa em me vingar, pelo menos não espontaneamente. Não usamos proteção. Me disseram que eu era infértil. Meus 2 parceiros anteriores, meu antigo namorado e Dave, nunca me engravidaram depois de anos. Eu era ignorante e não me disseram que infertilidade não significa esterilidade. Ainda tinha chance de engravidar. Ter um filho fora do casamento é muito incomum e mal visto, ainda mais do que o divórcio. Por causa disso, casamentos apressados são realmente bastante comuns. Eu estava animada para ser mãe e Liam, para minha surpresa, estava animado para ser pai. Decidimos deixar de lado nossas antigas queixas, ser amigos e criar nosso filho felizes. Posso dizer que comecei a me apaixonar por ele durante minha gravidez, mas isso se solidificou após o parto. Foi traumático e eu sofri muito. Liam foi um marido e pai tão atencioso. Nos apaixonamos tanto que foi difícil não notar que ele se tornou minha alma gêmea. Parte do motivo de eu odiar Liam era que a maneira como expressávamos amor era muito semelhante. Eu preciso de tempo de qualidade e atenção e ele precisa de tempo de qualidade e afeto. Não há limite para a quantidade de tempo que queremos passar com quem amamos. Dave era introvertido e valorizava o tempo sozinho. Quando era Dave no meio, eu sentia que Liam estava roubando meu tempo limitado com ele. Agora, é bom ter um parceiro que valoriza e expressa o mesmo tipo de amor. Estamos juntos o tempo todo. Liam precisa de pelo menos 1 hora ininterrupta por dia e mais nos finais de semana da minha atenção apenas para ele. Poderíamos passar dias inteiros apenas nos abraçando e nos beijando. Temos uma parceria igualitária. Eu assumo mais da carga mental em termos de finanças, investimentos, consultas médicas, etc., mas Liam reconhece isso e assume mais da carga física. Ele insiste que faço mais, enquanto eu acho que ele faz. Não estou dizendo que nenhum de nós é perfeito ou que nosso relacionamento é perfeito. Mas estou muito feliz com o que tenho na vida. O marido da minha melhor amiga disse que eu sou apaixonada por ele na frente do meu noivo. Minha melhor amiga Sarah, 26 anos, mulher, e seu marido Matt, 28 anos, homem, me colocaram em uma posição muito difícil com meu noivo Jack, 30 anos, homem. Eu conhecia Matt desde a minha infância, ele era meu vizinho e éramos amigáveis. Sarah e eu fomos colegas de quarto na faculdade e nos tornamos amigas próximas. Quando apresentei Sarah e Matt, eles se deram bem e começaram a namorar. Fiquei feliz em ver 2 dos meus amigos juntos, mas também irritada por me tornar a terceira roda e ser frequentemente ignorada ou deixada de lado porque eles estavam tão envolvidos um com o outro. Quando me formei, Matt havia me abandonado completamente como amigo. Isso me entristeceu, mas ainda era boa amiga de Sarah, então era o que era. Sarah e eu nos encontrávamos frequentemente, mas eu nunca conversava com Matt além dos cumprimentos ocasionais. Às vezes, Sarah tentava fazer encontros de casais com ela e Matt, e eu e meus acompanhantes. Descobri que Matt havia desenvolvido uma personalidade desagradável e frequentemente era rude e condescendente comigo. No entanto, ele é um marido muito dedicado e amoroso com a Sarah, então, por causa dela, eu o ignorava. Quando meu noivo e eu ficamos noivos, não tínhamos planos de fazer uma festa.
Sarah ficou desapontada por não termos feito uma festa de noivado, então ela organizou um pequeno encontro em sua casa para nos celebrar. A festa foi legal e, quando as coisas estavam terminando, meu noivo e eu fomos agradecer a Sarah e Matt pelo gesto doce antes de sairmos. Matt estava bem tonto naquele momento e, do nada, ele me abraçou e na frente do meu noivo disse que estava tão feliz que eu finalmente estava me acomodando e que ele estava aliviado que agora eu superaria a paixão que tinha por ele. Fiquei chocada e disse a ele que não era verdade. Ele apenas riu e disse ao Jack que eu sempre estava atrás dele e que ele teve que trabalhar duro para me manter afastada. Eu puxei a Sarah e pedi a ela para por favor consertar essa bagunça e ela disse, ele está bêbado, ignore-o e disse, você sabe que sempre confio em você, sei que você não agiria com base na sua paixão. Jack estava bastante irritado neste ponto e ele saiu. Corri atrás dele e tentei explicar que isso não é verdade, mas ele me disse que não quer ser a segunda opção ou o plano B de ninguém. Desde aquela noite, ele não está falando comigo ou retornando minhas ligações. Conversei com Sarah várias vezes para esclarecer as coisas com Jack, mas ela está me ignorando. Não entendo por que eles acreditam nisso ou por que ela continuaria sendo minha amiga se achasse que eu estava interessada em seu marido. Fui dama de honra no casamento dela e fiz todo o trabalho porque a irmã dela, que era dama de honra, estava ocupada demais. Ajudei-a durante a gravidez e já cuidei do filho dela muitas vezes. Ela nunca me deu qualquer indicação de que pensava isso e por que ela iria querer que eu estivesse próxima de sua família se acreditasse nisso? Me sinto humilhada por essas pessoas pensarem que eu estava apaixonada por um idiota como Matt. Preciso de ajuda para convencer o Jack de que isso não é verdade. Também estou irritada com ele por jogar fora nosso relacionamento por causa do que um idiota bêbado disse. Não sei o que vou fazer em relação à minha amizade com a Sarah. Atualização. Conversei com a Sarah novamente e perguntei, primeiramente, por que ela achava que eu estava interessada no Matt. Ela disse que, quando os apresentei pela primeira vez, falei muito bem do Matt e o elogiei, e ela interpretou isso como um interesse da minha parte. Eu disse que gostava dele, já que o conheço há muito tempo, mas isso não significa que eu queira ficar com ele. Ela disse que, quando eles começaram a namorar, eu parecia chateada. Eu disse que não estava chateada com o namoro deles, estava chateada por ela marcar programas comigo e depois me deixar para ficar com ele, e quando estávamos todos juntos, eu não gostava de ser deixada de lado enquanto eles me ignoravam. Isso não tinha nada a ver com eu querer ele, e sim com não gostar de ser excluída pela minha melhor amiga. Perguntei por que ela não tinha falado nada antes, e ela explicou que podia gerenciar a situação. Ela pediu ao Matt para parar de falar comigo completamente e manipulou situações para que houvesse pouca chance de socializarmos um com o outro. Pedi a ela agora que expliquei que nunca tive uma queda pelo Matt, por favor, poderia falar com o Jack e contar a ele. Ela disse que não queria mentir. Isso me frustrou imensamente. Ela poderia ignorar essa paixonite imaginária por anos e me manipular, mas não falaria com meu noivo para ajudar meu relacionamento. Eu disse a ela que estava cansada de ser sua amiga. Pensando bem, eu sempre estava fazendo coisas por ela e ela me usava, mas fazia pouco por mim. Segunda atualização. Jack e eu terminamos. Escrevi uma longa carta para Jack explicando toda a história do meu relacionamento com a Sarah e o Matt com as capturas de tela recentes. Afirmei o melhor que pude que nunca tive interesse em nenhum cara e o amava, e ele era minha única escolha. Depois de dias de silêncio, Jack concordou em falar comigo. Nos encontramos e ele disse que vê duas maneiras de interpretar essa situação. Primeiro, Matt e Sarah estão certos e ele não quer ser minha segunda opção. Segundo, eles são pessoas maliciosas que estão mexendo comigo e isso mostra um julgamento muito ruim da minha parte por eu ter uma melhor amiga assim, e ele não quer essa qualidade em uma parceira de vida. Qualquer uma das possibilidades leva à mesma conclusão de que ele quer cancelar o noivado. Ele me lembrou que eu havia apresentado Sarah como uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu sempre a ajudava de imediato. Uma vez, cancelei os planos com ele para cuidar do filho dela quando o bebê não estava bem. Isso o incomodou, mas ele viu isso como eu sendo carinhosa e legal, mas agora ele vê tudo isso de uma maneira diferente. Eu chorei e implorei para ele não terminar nosso noivado, mas ele queria um tempo para pensar. Refleti sobre o que lhe disse por alguns dias e percebi que ele estava certo. Eu era uma amiga carente como uma empregada. Nem mesmo percebi o quanto minha amizade com a Sarah era unilateral. Eu era como uma emprega com o Jack também. Eu não queria me casar ou ter filhos tão cedo, mas concordei com os prazos dele. Abri mão de uma oportunidade de trabalho emocionante com mais dinheiro porque ele não queria que eu viajasse a trabalho. Eu o amo, mas preciso me consertar e ser mais forte. Devolvi o anel dele e terminamos. Devolvi todos os presentes que ele me deu também. Ele ficou ofendido com isso, mas não me senti bem em ficar com coisas muito caras que ele me deu. Ele ganha muito mais do que eu e foi muito generoso com o que me deu, mas não posso ficar com isso agora. A Sarah ficou quieta por um tempo, mas depois começou a me ligar. Ignorei muitas de suas chamadas, mas esta manhã atendi sua ligação e contei sobre o término. Eu estava procurando simpatia da minha velha amiga. Ela estava mais interessada em saber se eu ainda cuidaria do filho dela enquanto ela e o Matt faziam uma viagem de uma noite. Ela ficou bastante irritada quando disse não. Bloqueei ela agora.
Perdi meu noivo, minha melhor amiga e meu relacionamento com meu sobrinho que eu adorava, tudo de uma vez. Mas ainda assim, sou grata pelos comentários que mostraram que isso não era algo que eu poderia consertar e me ajudaram a arrancar o curativo e sair dessa bagunça. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais histórias.